Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 570 do seu podcast semanal sobre o esporte a motor. Nessa semana nós tivemos aí Fórmula 1 correndo mais uma semana seguida e não acabou. A gente ainda vai para Silverstone nessa próxima semana. A gente veio aí numa sequência bem legal, bem interessante. Neste último passou pela Áustria, no Red Bull Ring, onde as Red Bulls andaram muito bem ou tiveram aí um pouco de sorte. A gente vai concluir isso aí ao longo do programa, mas vamos discutir muitas coisas. Vamos discutir um pouquinho sobre as Mercedes, sobre a Ferrari, sobre estratégias, sobre o Virtual Safety Car, sobre alguns pilotos lá do fundo do grid, Alonso e outros, Toro Rosso e outras coisas mais. Vai ser um programa bem legal aí, dividido em alguns blocos. Esse é o primeiro bloco e eu apresento para vocês quem está comigo na mesa. Começando com ele, Diogo Gomes, que fala lá do nosso querido Nordeste. Vou fazer aqui igual o Galvão Bueno. Agora nós vamos lá pro Nordeste e tal. Brincadeira, Diogo. Mas seja muito bem-vindo e gostou da corrida? Te entregou o que você queria, o que você estava esperando? Já que você costuma ter expectativa ligado às pistas. Essa pista não tem tanta expectativa. Essa pista minha expectativa é tal. Qual era a sua expectativa pro Red Bull Ring e te entregou? Eu tava com uma expectativa alta. Bom, primeiro, boa noite, né? Bom dia, boa tarde a todos. Eu tava com expectativa alta porque eu gosto muito da pista, não exatamente, talvez não seja exatamente o encaixe da Fórmula 1 atual, mas aquelas retas e tudo mais me deixaram com expectativa alta. A maneira como o DRS foi usado é que me deixou com reticências, né? A gente vai entrar nesse ponto durante o programa, mas eu acho que foi uma corrida tecnicamente bem fraca, mas ela conseguiu animar de alguma maneira ou fingir uma animação por conta de todos os acontecimentos, né? De quebras, de ultrapassagens com ou até sem DRS, tiveram algumas que podem, uma ou duas, mas foram bonitas, mas enfim, corrida de muita movimentação, né? E mesmo quando tecnicamente ela não entrega tanto, que pelo menos é onde eu sempre olho, você tem uma movimentação ali que meio que te engana, sabe? Então, olhando no cerne da questão de fato, foi uma corrida que não me deixou tão animado, porém, eu seria mentiroso se eu dissesse que desliguei a TV, ou nesse caso o computador, triste, por exemplo. Foi uma corrida simples, básica, mas que as variações dela me animaram de alguma maneira. Agora, eu acho que tecnicamente dá para dizer que foi uma corrida longe, pelo menos, das expectativas que eu tinha de uma briga entre Mercedes e Ferrari, mesmo com todo o desempenho da Mercedes nos treinos livres e na classificação. Eu esperava que a Ferrari chegasse mais próxima ali, Red Bull, e acho que não foi exatamente isso. Mas, enfim, no geral, eu não desliguei. Eu não desliguei o meu computador triste depois da corrida, não. Eu acho que a corrida, na bagunça, como dizem alguns, ela até conseguiu entregar alguma coisa. Muito bem, a gente vai discutir mais a respeito, com certeza, ao longo deste primeiro bloco. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também. De você, Fábio, nesse pontapé inicial aí, nessa entrada no programa, eu queria saber, não da corrida, mas do campeonato. Já que Sebastian Vettel, né, ultrapassa Lewis Hamilton com esse abandono aí da dupla da Mercedes. Temos um campeonato agora, Fábio Campos? Ou já tínhamos um campeonato anteriormente? Porque eu já estava dando meio que liquidado. Talvez eu estava sendo pessimista ou otimista demais. E as coisas agora embolaram novamente. Queria saber qual é a tua visão do campeonato. Olá, Raposo. Olá para os ouvintes. Em primeiro lugar, uma maldade você não me deixar falar sobre o assunto inicial, igual o que o Diogo falou, que é o assunto que mais me apetece, mas eu tenho certeza que vamos entrar durante o programa. Mas o Diogo estava ouvindo o Diogo falar e estava
contemplando várias coisas para a gente discutir, além de, claro, perguntar para ele se ele já se convenceu de que a curva 2 é uma curva 2 mesmo, ou se ele não, porque não é. Se ele vai permanecer teimoso. Mas, enfim, essa resposta parece que já está dada. Mas, brincadeiras à parte, o Raposo, eu acho que, em termos de tabela de pontuação, a gente sempre teve, porque não existiu nesse campeonato nenhuma... Esse campeonato, existe um certo efeito ioiô nessa tabela, né, de pontos, já que essa é a questão principal aqui agora, que não é que ele está sendo ponto a ponto toda a corrida, um vai para 17, depois o outro lidera 14, depois volta a 17, então ele tem vantagens relativamente largas, mas que são cobertas rapidamente, né, praticamente na corrida seguinte. Então, nesse ponto, o campeonato está, desde a Austrália, ele está muito interessante. Agora, é aquilo que eu acho muito interessante colocar para o ouvinte, né? Eu já acho que a tabela começa a ficar um pouco levemente mentirosa. Porque aí nós vamos discutir durante o programa, porque eu não vejo esse equilíbrio técnico entre as duas principais forças que a tabela mostra. Mas Fórmula 1 não é composta só de fator técnico, né? Ela é composta de fator estratégico, de fator humano, de fator de confiabilidade, mas no fator técnico eu acho que eu não tenho convicção de que essa tabela vai assim até o final, embora seria ótimo se fosse, né? Mas é assunto para a gente entrar ao longo deste bloco e de outros que a gente fará sobre essa corrida da Áustria, né? Com certeza, e eu quero também aqui receber então o nosso convidado de hoje, que já é da casa, já que tanto Bárbara Franzin quanto o Thiago Santa Rosa não puderam estar presentes. Nós estamos aqui com ele, o nosso querido Eilor Marigo, mais uma vez adentrando a casa, então seja muito bem-vindo, Eilor. Então para você eu vou mais nesse pontapé inicial, mais pelo que eu fiz com o Diogo Gomes, que é ter uma ideia geral aí, um high level seu da corrida, para que a gente possa, no decorrer do bloco, entrar nos detalhes. Legal, valeu, Raposo. Boa noite, senhores. Boa noite, ouvintes. Ô, Campos, você reparou que ele ficou preso na consciência, né? Ele voltou para a pergunta do Diogo. Ele só me pulou, ele faz de propósito. Só de sacaneou. Mas, olha, eu vou dizer o seguinte. Para mim, que vim assistir a Fórmula 1 na sequência de assistir a MotoGP, minha expectativa já começou num nível baixo, porque eu falei, cara, vai ser difícil bater Moto 2, Moto 3. Isso é um bom tema pra gente discutir durante o programa, viu, Diogo? Você tá falando, brincando, mas isso é um bom tema pra gente entrar. Tô pensando aqui. Então, é porque realmente eu e o Raposo, que estávamos assistindo ali juntos ao vivo, comentando apenas palavrões a respeito da MotoGP, de tão empolgados, é difícil, né, de você assistir uma corrida assim super bacana e depois assistir uma corrida que eu gostei, eu não vou dizer que não gostei, mas eu sempre tenho na minha cabeça, eu acho que já tenho isso meio gravado na minha cabeça, que apesar de eu, assim como o Diogo Gomes, adorar o circuito do Red Bull Ring, eu adoro essa pista, eu acho esse traçado sensacional, principalmente pelas longas retas e pelas curvas as curvas difíceis, mas as curvas complexas, aquelas curvas em cotovelo em subida que sempre dão alguma confusão ali, eu gosto. Apesar disso, eu sempre tenho registrado na minha cabeça que o Red Bull Ring é uma pista onde a qualificação geralmente gera muito mais fatores espontâneos e emoção do que a corrida em si, nessa nova Fórmula 1, né? Que a gente chama de nova Fórmula 1. Que na verdade não é a nova Fórmula 1, é o resquício da velha Fórmula 1, né? Até do que a gente discute bastante, a gente espera que a nova Fórmula 1, que começa a ser implantada o ano que vem, ela tende a melhorar o que a gente vê hoje. Mas eu gostei, eu achei que foi uma corrida, até você perguntou, Raposo, pro Diogo a respeito da entrega, o que eu gostei foi exatamente a entrega, eu achei que o resultado final da corrida foi muito bacana, pela diversidade, por tudo que aconteceu e pelo fato de que, mesmo numa corrida em que o quarto colocado já ficou uma volta atrás dos três primeiros, mesmo assim foi uma corrida com muita movimentação que a gente não viu também por conta da transmissão, o que é uma grande pena, mas com muita movimentação, mudança de campeonato e bagunças e quebras, etc e tal. Então eu achei que foi uma corrida bacana nesse sentido, sim.
Legal, muito bom pegar a tua opinião aí, porque a gente vai meio que começar o roteiro, meio que começar o programa em cima disso aí, sobre a qualidade da corrida, mas antes de a gente começar em si, quero falar um pouquinho do nosso programa de apoiadores. Você que está chegando agora, uma grande novidade, né? Você que é ouvinte nosso e ainda não sabe, agora o Café com Velocidade, além do Deezer, você pode ouvir também no Spotify. Isso, na semana passada o Café com Velocidade entrou, né, no Spotify. Então, se você costuma usar aí essa plataforma para ouvir as suas musiquinhas, procure lá por Café com Velocidade, você vai começar a encontrar os programas lá. Aí quem tem o Spotify Premium, né, consegue colocar para ouvir offline e tal. Então, quem vai para academia, quem gosta de ouvir no trânsito e tudo mais, tem essa ajuda a mais aí para escutar o programa. Então, é uma grande novidade. Mas o que eu queria falar é sobre o nosso programa de apoiadores, que é um outro programa que nós temos, o podcast, depois de 10 anos, né, quase 11 anos aí, né, já começa a jogar mais para... Quando a idade... Já tá quase na hora de a gente parar de falar 10, né, Raposo? Tá quase. Quando a idade, a gente fala a idade de trás até o limite, né, até o aniversário. Agora, quando é a questão do podcast, a gente começa a adiantar. O aniversário é só em outubro, mas estamos quase 11 anos no ar. E aí o volume de dados, né, criado de MP3, zips, imagens e tudo mais, ficou grande. O servidorzinho que a gente pagava inicialmente lá, 6, 7, 8 anos atrás, não suportou mais. Tivemos que migrar aí para uma coisa um pouquinho melhor. E isso começou a gerar alguns custos e tudo mais. A gente teve a ideia, né? Será que os nossos ouvintes comprariam essa com a gente? A gente lançou um programa de apoiador, que nada mais é do que, a gente pode falar, né, como uma vaquinha virtual, onde o apoiador que gosta do programa acha que tem condições de ajudar, sei lá, vou ajudar com R$5 mensais ou com R$10 mensais, cada um sabe a quantidade. É uma quantidade que não pese para ninguém aí, que acaba ficando irrisório, mas que tenham certeza, sabe, ajuda demais pra gente, porque esse pouquinho de cada um aí, somado no fim do mês, muda completamente a nossa realidade. A gente consegue trazer publicidade pro programa, a gente consegue investir em outras coisas, na qualidade do equipamento. Isso, qualidade de equipamento e tudo mais. Então, é um dinheiro que volta realmente para quem gosta do programa. Então, se você está chegando agora, não sabe o que é isso, não conhece, quer ajudar, o endereço é apoia.se/Café com Velocidade. Esse endereço está também no link do programa no cafécomvelocidade.com.br. Dá um pulinho lá, é bem simples, você faz uma conta lá rapidamente e aí você seleciona a quantidade que você quer colaborar, que você pode. E aí automaticamente você já vira um apoiador. E em contrapartida a gente tem um grupo de WhatsApp só com os apoiadores, um grupo bem menor, né? Nós temos aí em torno de 35 a 40 apoiadores. Então esse grupo é um grupo bem menor, onde as conversas fluem mais legal, porque não é aquela coisa de grupos de 200 pessoas e tudo mais, onde às vezes se perdem os assuntos. Então tem essa contrapartida. As perguntas são sempre respondidas pelos membros do programa, né, Raposo? Exatamente. A gente tem um plus, né, que a gente criou, tem uns 5 programas, eu acho, que é a possibilidade do apoiador mandar perguntas por áudio. Então hoje mesmo nós teremos 2 áudios aí rolando durante os blocos. Então fica esse convite aí. Se você acha que não vai pesar no teu bolso 5, 10 reais aí por mês, tenha certeza que isso vai nos ajudar bastante. Fica o convite para você conhecer então o nosso programa de apoiadores. Dito isso, a gente vai começar sem mais delongas esse primeiro bloco da Fórmula 1 para falar sobre esse grande prêmio da Áustria, nessa sequência, né, da Fórmula 1 aí que vem, essa frequência impressionante, 3 semanas seguidas de corrida. Eu tô adorando. Tem gente que está preocupado com saúde de mecânico, com cansaço de piloto, de jornalista. Exige o direito de resposta. E eu tô adorando. Eu vou confessar para vocês que eu acho maravilhoso a gente ter saído aí de... qual foi a primeira antes da Áustria? França, Paul Ricard. A gente saiu de Paul Ricard para a Áustria e agora vamos para a Inglaterra. Você acabou de provar o meu ponto. Eu não preciso mais nem responder. Você nem lembra a última coisa. Eu acabei de... Meu ponto está aprovado. Bom, mas se tivesse uma semana de folga, não ia mudar em nada também. Você teria mastigado a França mentalmente mais, teria discutido mais, pensado mais, lido mais no grupo de apoiadores. Você estaria com ela mais gravada na cabeça. Não tenho dúvida nenhuma.
Mas enfim, não te agrada mesmo, Fábio Campos, essas 3 semanas seguidas? Não é que me desagrada, assim, já posso começar então? Por favor. Não é que me desagrada. Eu só ressalto que, aliás, antes de tudo, né? Até coloquei no meu Twitter semana passada, o nosso grande amigo Eilor até interagiu lá também. É a primeira e última. Né? Não vai acontecer de novo. Alguns até falam que pode se abrir de novo essa possibilidade, mas a própria Liberty já falou que não vai fazer. E a gente falou isso, acho que a gente citou isso aqui no programa da semana passada, né? Então, teve essa questão da Copa, enfim, e não é o ideal, porque inclusive as equipes, Raposo, elas gastam muito. Você está falando que eu não me preocupo com isso. É só um fator para ressaltar, não estou dizendo que não deve acontecer por causa disso, até porque eu sempre digo, né? Quem está lá ganha muito bem. Né? Não tem ninguém lá, né, fazendo, tá lá por caridade. Então, o mecânico que você citou recebe para isso. Mas o gasto aumenta muito. Né? Esse final de semana teve muita equipe que deu explicações sobre isso, né? Como que tem mecânico que não vai em todas as corridas, ou seja, a qualidade pode cair, tem a parte ali, claro, de bastidores, é só maquiagem, mas a parte dos... elas gastam para fazer um segundo motorhome, porque não dá tempo de montar o motorhome por 3 semanas seguidas, então monta na França, aí só vai conseguir montar o mesmo motorhome na Inglaterra, então tem que pagar um novo para a Áustria. Enfim, são detalhes bobos até, mas são bobos para nós, né? Para eles não. Mas enfim, são detalhes que envolvem tudo isso. Eu só penso, Raposo, na questão do... Eu só fico pensando no seguinte, para encerrar o meu comentário, se os outros quiserem entrar. Aliás, nós temos aqui ótima presença do Eilor para dar isso aqui que eu vou falar, ele vai se identificar. Quem já foi a Interlagos sabe como é cansativo um final de semana de Fórmula 1. Não estou dizendo que não tem que ter por causa disso, só estou colocando uma ponderação. Quem já foi a Interlagos, qualquer um que já foi a Interlagos, passou lá os 3 dias, que seja 2, só o sábado e o domingo, sabe como é cansativo. Quem já foi a 2 finais de semana seguidos, e eu pude fazer isso em 2013 e em 2016, não tem ideia de como é cansativo. Então eu fico imaginando o terceiro, e a gente vai, né, nenhum dos que eu fui exatamente para trabalhar. Né? A gente vai eu posso falar que eu fui também ou não? Em 2 de Fórmula 1? Não sei. Não foi de Fórmula 1, mas eu fui em 2 seguidos. Se você deixar eu colocar Homestead como um fim de semana, eu saí de Homestead e fui para Interlagos no outro. Sim, você pode colocar. Você viveu 2 finais de semana de corrida. Né? Eu não sei exatamente como a NASCAR é o desenvolvimento no final de semana, se exatamente a sexta-feira puxa tanto como a sexta-feira de Fórmula 1 puxa, o sábado da NASCAR eu não sei nem como é que é, se bem que tem as corridas, né? Mas eu estou falando da categoria principal, mas enfim, ali mistura tudo, você pode até explicar isso melhor, mas conta, eu acho que conta. Você já passou 2 finais de semana seguidos, sem dúvida nenhuma. Eilor, Diogo, querem comentar sobre essa questão de 3 finais de semana seguidos de corrida? Os dois adoram, eu tenho certeza que eles vão adorar, quer ver? Em termos de corrida, eu adoro, sem dúvidas. Eu acho que, principalmente porque nós não estamos, sei lá, exatamente perdendo o espaço, né? Que a gente vai ter 3 corridas agora e depois vamos ficar, sei lá, 2 meses seguidos sem corrida, sabe? Não uma organização de calendário a lá a Fórmula Indy, né? Que faz 500 corridas depois de Indianápolis e depois, sei lá, em agosto já está terminando a temporada. Não é algo de tipo. Eu gosto, eu acho que chega um ponto que fica meio inviável, né? É algo que para nós fãs não é tão palpável, mas para eles tem um peso grande, então eu até entendo se não quiserem repetir, como o Campos disse que não vão repetir para a próxima temporada essa questão dos 3 GPs, mas eu acho que 2, a experiência de 2 GPs já é bem interessante. Para quem tá lá deve ser cansativo, claro, mas enfim, boa sorte para eles. Depende dos 2, né? Assim, eu acho que 2, Áustria e França é perto. Mas eles vão fazer 2 esse ano, que vai ser complicadíssimo, que é Rússia e Japão. Eles vão fazer Sochi e Suzuka na mesma semana. Então tem gente que acha que é até mais cansativo do que fazer 3. Mas enfim. É exatamente isso. Então, assim, do lado do fã, a questão das 3 corridas, para mim, é atípico, né? Porque você tem Fórmula 1, e aí quando você pensa, você tem Fórmula 1 de novo. Então é um pouco atípico, até por ser a primeira vez, pelo menos recentemente. Mas eu gosto. Eu acho que se pudesse acontecer outras vezes, para mim, estaria ótimo. Para eles, eu não sei se vai ser tão viável assim. Eu acho que eu concordo com o Diogo que eu também, por mim, poderia ter toda semana, aliás, até brinquei isso no Twitter. Aí, né?
Sem problema nenhum. Pode colocar um grande prêmio no meio da semana também. Não tem erro. E vai ter mais que 3, gente. Em 6 finais de semana, contando julho, são 5 corridas em 6 finais de semana. Então, além de ser 3, é mais do que isso. Né? O que me preocupa mais mesmo é em relação ao gasto, principalmente para as pequenas equipes, né? Eu acho que a parte do cansaço, etc e tal, isso talvez seja até mais administrável pelas equipes, sendo que eles podem, né, mandar... certos tipos de mecânicos e engenheiros podem trocar ali de turnos, de certa forma, mas eu acho que isso não deve ser muito legal, principalmente para as equipes pequenas, né? Porque você complica mais a logística, e quem trabalha com logística sabe que quanto mais urgente é a sua logística, mais cara ela é também. Então, eu imagino que os gastos devem aumentar. Para as equipes que já sofrem com problema de gasto, isso deve ser um problema, né? Mais corridas numa temporada e corridas mais próximas, eu imagino trabalhar muito, muito nisso. Mas pra gente que é fã é fácil, é exatamente isso. Eu concordo com o que você falou, Campos. Eu acho também que um final de semana já é cansativo para lá. Eu imagino para o cara que está trabalhando no carro com a caixa de câmbio que quebrou do sábado para o domingo, sabendo que ele não vai ter folga nas próximas 3 semanas. Não deve ser nada fácil. Mas pra gente é tudo alegria. Eu queria mais que tivesse todo fim de semana mesmo. Eu li muito sobre isso esse final de semana. E, aliás, esse eu li muito sobre isso é o que eu vou terminar o meu comentário dizendo. E as equipes, elas estavam até falando assim, a vantagem que quem vai ter desvantagem mesmo são Toro Rosso, Ferrari e qual que é a outra, meu Deus, que não é inglesa. Porque as inglesas vão terminar, né? As inglesas vão terminar a sequência dormindo em casa, as pessoas dormindo na própria casa. As italianas não, elas fazem a sequência toda com a questão de viagens, enfim, deslocamento. Eu só queria deixar claro o seguinte, se tem alguém que defende aqui a importância de se cobrar, sou eu, né? Então não estou querendo dizer que vamos aliviar por causa do cansaço dos pilotos. Mas um dia, eu tenho uma história que eu nunca contei aqui, ela é um pouco longa, então talvez, né, num Café Expresso que vem aí, que é uma questão que aconteceu comigo, que eu nunca mais eu vi a Fórmula 1 da mesma maneira. Né? Que eu estava numa quinta-feira num hotel em Nice, antes do Grande Prêmio de Mônaco, e vi a chegada dos mecânicos da Ferrari no hotel. Né? Eu estava sentado na recepção e de repente vi como que é todo o processo de chegada, tudo que esses caras trazem. Um dia eu vou contar esse caso, eu ouvi eles conversando, enfim, a história é legal, a história é bacana, mas ela é muito longa, então fica para frente, eu trago esse caso. Só para encerrar, eu acho o seguinte, eu fiquei pensando muito sobre isso enquanto vocês falavam, por que eles acham bons como fã e eu não acho tão bom assim? É porque eu acabei transformando os meus finais de semana de Fórmula 1 em tarefas muito árduas. É claro que é culpa minha, ninguém tem culpa disso, eu tenho que me virar. Né? Mas todo o processo de acompanhar as corridas, que começa na sexta-feira, sempre no final do dia. Eu estava fazendo uma conta um dia desses, eu estava mexendo no histórico, né, do Google e, né, procurando uma notícia e eu fui bater no olho e falei, deixa eu contar quantas notícias eu li no final de semana de Fórmula 1. Deu mais de 40. Então eu transformei o final de semana de Fórmula 1, a culpa é minha, repito, numa tarefa tão árdua que eu gosto do intervalo. Quer dizer, não é que eu gosto, não me incomoda o intervalo. Né? Tudo bem, não precisa ser um agosto que não tem corrida nenhuma. Mas as corridas, final de semana sim, final de semana não, o final de semana não, eu sempre penso, opa, acho que vou poder descansar um pouquinho mais esse final de semana. Mas é tudo uma coisa muito pessoal. A gente cria essa carga de pressão. Né? Um dia eu estava assistindo um treino e pensando assim, gente, não anotei nada para falar para o café nesse treino de sexta-feira e fiquei nem dormi direito. Então assim, a gente acaba trazendo uma pressão, muito por causa do podcast, de acompanhar mais como cobertura, mais do que como diversão, que é por isso que eu tenho, viu, Raposo, para responder para você, não é por pena de ninguém, não, é que eu acabei, adoro os finais de semana de Fórmula 1, podem aumentar durante o ano, eu sou melhor do que 3 finais de semana seguidos, eu seria a favor de estender o calendário, né? Vai até dezembro, começa antes de abril, né? Um pouquinho antes, enfim. Isso eu acho que seria melhor do que comprimir tudo, como vocês citaram aí a Indy, que comprime demais também, enfim. Então fica esse depoimento pessoal aí, já que a conversa descambou por esse lado, mas eu acho que o ouvinte deve estar até gostando, né, Raposo? Porque é um assunto que os ouvintes gostam, né? Essa frequência de corrida, como que assiste, como que não assiste, eu acho que o ouvinte gosta desse tipo de coisa. Né?
Desculpa, Diogo. Só um detalhezinho que eu ia falar também. Campos, eu acho que um grande problema de você estender o calendário em si também é gasto, né? Porque obriga as equipes a contratarem mais, né? Para cobrir desenvolvimento e tal. Então, não sei o que tende a ser pior nessa situação. Para nós, né, antes do Diogo falar, para nós, os 4 meses de folga são muito, mas para eles é de trabalho intenso, porque eles precisam finalizar o carro, eles têm que preparar o teste, e o teste consome uma parte muito grande, não é só simplesmente pega o avião e vai. Né? Então, assim, para eles já está apertado o que está hoje, né? Então, encolher ainda mais a folga, para nós parece ser. Eles têm que dar folga, né? Eles não podem colocar o cara sem ter 30 dias de folga, enfim. Então, eles já estão apertados com o calendário hoje. Mas diga, Diogo, você também ia dizer. Não, a questão do novo carro também pesa muito, né? Nesses prazos aí. Você falou sobre esticar ou começar um pouco antes, era só para aproveitar o gancho que saiu, não sei se hoje a notícia ou ontem, que a Austrália vai começar um pouquinho mais cedo na próxima temporada, né? Vai ser 17 de março a corrida. Então, eu creio que 1 ou 2 semanas antes do que foi esse ano. Justamente para não ter as 3 seguidas e tal. Eu li em algum lugar que a possibilidade de ir até dezembro também era real, né? Já vai praticamente, né? Ela tem terminado dia 23, 25, 26, mas que iria de fato até dezembro, né? Também seria bom, né? Vocês 3 iam adorar, né? Fórmula 1 no Natal, tenho certeza que vocês iam adorar. Sim, mas é porque depende muito da situação, né? Se você chega em Abu... Sem dúvida. Esqueceram de mim. Mas, Raposo, eu acho que na situação hoje em dia, se tiver coincidência de horários, eu acho que certa televisão preferiria passar o Roberto Carlos, hein? Esse é um outro comentário assunto. Genial, esse cara. é um outro assunto, um outro programa. Mas seria bom que essa televisão preferisse o Roberto Carlos, que quando vai pra fechada, a transmissão começa antes, com mais material e tudo mais, como vem sendo durante a Copa do Mundo. Não sabia, tá sendo, durante a Copa tá totalmente TV fechada, não tá tendo nada na TV aberta. Nada na aberta, totalmente na fechada, e a transmissão começando antes. E rolou uma dobradinha com a MotoGP, com Legal. Os narradores, um passando o bastão pro outro ao vivo e tal, então foi bem interessante. Mas eu achei muito legal o teu comentário, Fábio Campos, sobre essa questão da tua rotina do final de semana. Para você, de repente, você acha que não foi tão interessante assim, mas eu achei muito interessante você falar sobre a tua rotina do final de semana. Nós recebemos alguns comentários aqui dos nossos ouvintes comentando sobre a corrida, né? Vou dar aqui uma pincelada. Marcelo Cesarino, é uma corrida bem melhor do que a última, claro que ajudado pelo safety car, criado pelo Bottas, mais a variação de ritmo causada pelos pneus, coisa que eu sempre peço, ajudou também. Além da melhora da Red Bull em circuitos de alta. Quem também comentou foi o Felipe Duarte. Incrível desenrolar das voltas, todos entre os 5 primeiros com oportunidade de vencer. Não, Felipe, desculpa, você está falando da MotoGP. Confundi as bolas, era o comentário da MotoGP. Um pequeno spoiler para vocês, Diogo Gomes e Fábio Campos. O Jailson Fernandes mandou: o GP da Áustria foi bem movimentado, tiveram boas disputas, além do acaso ou problemas técnicos nos carros, como se preferirem, a ter influenciado diretamente no resultado da corrida. Faz lembrar os velhos tempos, onde a queda de carros era muito mais comum. Hoje você quase não considera essa possibilidade, principalmente nas equipes de ponta, onde o nível de confiabilidade foi atingido pelos bólidos beira a perfeição. Então nós tivemos aqui comentário, né, por cima do pessoal gostando, elogiando. No comentário inicial, o Diogo Gomes disse que, apesar de não ter ficado triste, mas também não empolgou tanto assim. Então a gente começou falando um pouquinho sobre a qualidade da corrida, Fábio Campos. E nós recebemos um comentário lá no YouTube que eu queria trazer ele aqui, não para rebater, a gente adora comentários e que venham mais comentários. Eu até acho que a pessoa não assinou com o nome dele. Não quero cometer esse crime, né, que ele colocou Pacna. Eu não sei se esse é o nome dele de verdade ou se ele de repente quis omitir o nome dele com medo de alguma represália ou que a gente viesse aqui. Imagina, de jeito nenhum que isso vai acontecer. E ele diz o seguinte: vocês reclamam o tempo todo da Fórmula 1. Por que continuam assistindo? Tem tanta categoria boa mundo afora: V8 Supercars, MotoGP, Super GT, BTCC, Porsche Cup, Australian GT, Black Pen, Fórmula 3. Vão assistir essas coisas, horas. E aí você trouxe, né, o depoimento de como é o teu final de semana, como é a tua entrega. Você assiste todos os treinos livres.
alguns até fazendo pausa, fazendo as anotações, lendo mais de 40 matérias, entrevistas e reportagens que saem. Eu sei que você assiste na TV inglesa, quando dá, a maioria das vezes, vê o pré-race e o pós-race, onde tem as entrevistas e tudo mais. Às vezes se confunde, né, Fábio Campos? Até para esclarecer, criticar como não gostar. E aí vem o teu depoimento, antes de saber que eu ia tratar desse assunto, do que você gosta pra caralho disso aqui. Não é porque você critica que você não gosta, né? A gente critica exatamente o contrário, pra tentar resgatar alguma coisa que a gente já viu, ou que a gente sabe que é possível entregar. É interessante essa associação, e enfim, até entro também, discordo totalmente do ouvinte, mas como você falou, é legal a pessoa se manifestar, tendo ela a visão que ela tem ou não. É isso que você colocou. Eu acho que primeiro a gente tem um podcast, né? Eu acho que a gente é privilegiado, né? Nós aqui somos privilegiados, porque a gente tem um podcast, então a gente tem uma obrigação, né? É isso que eu estava até citando na resposta anterior, né? Então, assim, eu já há muito tempo, eu já não assisto a Fórmula 1 com olhos de torcedor, porque eu sempre me ponho a obrigação de fazer análise. Sempre me coloco a obrigação de ser crítico. E aí eu vou esbarrar na resposta na questão do que o ouvinte falou, e que a gente tem várias, né, volta e meia eu cito isso aqui, né, a turma dos que criticam quem critica, e eu nunca direcionei isso para ninguém. Eu acho que isso aí hoje em dia é um grupo enorme disso, não estou falando para uma pessoa específica, é um grupo enorme de pessoas que vão nessa linha, né, de criticar quem critica, ao invés de se criticar, ao invés de se rebater a crítica com argumentos, né, critica-se a qualidade das corridas de Fórmula 1. Né? Eu acho que conto nos dedos, às vezes que eu vi na vida, alguém rebater isso dizendo, não, a sua crítica está errada porque existe isso aqui de bom, isso aqui você não está considerando, não, tal coisa aqui você esqueceu, tal coisa aqui me agrada, pode não te agradar, mas me agrada. Né? E eu não vejo as pessoas fazerem isso. O que eu lamento, e infelizmente o comentário do ouvinte acaba também indo para esse lado, é criticar quem critica. Como se a crítica estivesse errada, ao invés de entrar no mérito da questão. Não, eu não concordo com a sua crítica, é completamente diferente de você virar e falar, não assista, vá assistir outra coisa. Eu acho um argumento muito raso, é muito superficial, é muito, sabe, parece coisa de menino pequeno. Né? Não gosta, não vai assistir. Da minha visão, e eu acho que o nosso ouvinte, Eilor pode até falar, eu identifico no nosso ouvinte uma característica muito parecida, que é de entender que a crítica não é diminuir a Fórmula 1. Você simplesmente a obrigação que eu acho que a gente tem aqui de colocar um parâmetro de análise. É o que o Elon estava falando no comentário dele. Você assistir a Fórmula 1 depois da MotoGP, é um choque, é um impacto. Há um aspecto psicológico aí que tem que ser avaliado, que é real, que é consistente. Né? Porque, a não ser que a pessoa tenha 2 pesos, 2 medidas. Ela fala assim, essa aqui é boa, tem que ser boa. Essa aqui é ruim, mas eu já me acostumei que ela é ruim, então deixa ela ser ruim. Né? Eu acho isso um erro gravíssimo. Então, para finalizar, eu acho que a questão é essa. Né? Ser crítico, criticar uma coisa, gente, e eu acho até uma desonestidade intelectual, alguém que fala, tá vendo, criticou na França, agora eu quero ver criticar a Áustria. São corridas completamente diferentes. Né? São corridas completamente diferentes. E o que se criticou na Áustria, que é o que incomodou o nosso ouvinte, como é que ele assinou, Raposo, o nome dele que você falou? Páquina, né? Enfim, vamos chamar ele pelo nome. Vamos chamar ele pelo nome que ele quis ser chamado. O comentário dele foi em cima da França, né? Do que a gente falou da França. Exatamente. Ou seja, exatamente. O que incomodou na França? A qualidade das ultrapassagens. Teve troca de posição? Teve troca de posição. Para alguns, isso é ok. Para outros, não. Mas as pessoas não se acostumaram ainda a ouvir uma opinião diferente da delas. As pessoas que eu falo, algumas, né? Claro que não posso generalizar. Muitas pessoas ainda não aprenderam que ouvir uma opinião diferente da delas não precisam que elas deixem de ser ouvinte ou que não possam justamente contrapor essa posição. Então elas vêm com esse argumento de que são os chatos, são os que patrulham. Eu acho que ser acrítico é para mim o principal defeito que uma pessoa pode ter. E me incomoda mais a pessoa crítica do que a pessoa radical. Qual a gente vive num país hoje radical. Né? Esquerda com direita, um acha que só tem certo no dele, o outro acha que o outro só está tudo errado.
né? E isso está fazendo com que o país, né, faça com que as pessoas não dialogam mais. Não, peraí, isso aqui está certo, isso aqui foi errado, esse aqui governou bem, esse aqui governou mal. As pessoas não sabem mais conversar. Virou guerra. Assim. Quem está contra mim, quem tem uma opinião diferente da minha, está contra mim. Então, eu falo tudo isso porque eu tenho a esperança de que os ouvintes do café, que já foram muito mais, muitos deixaram de ouvir, porque, né, pode por vários motivos, mas né, a gente recebia aqui uma saraivada de e-mail, o fulano é chato, criticou, e aí muita gente sumiu, é direito de todo mundo. Mas os que ficaram, eu tenho essa convicção, Raposo, de que entendem a crítica, entendem o que a gente faz aqui e como a gente analisa a corrida buscando sempre uma qualidade de espetáculo. Né? Então, eu acho que é isso. Então eu queria que você aproveitasse, já que eu cortei você na abertura, depois dessa explicação, e já falasse do seu sentimento geral sobre a Áustria. Então eu serei breve, como já me estendi aqui no primeiro, serei breve para jogar para o Eilor e pro Diogo. Eu acho que a corrida foi muito boa pelo fator imprevisibilidade. Né? A gente não sabia quem ia ganhar, a gente não sabia como que a corrida ia terminar, a gente não sabia se o pneu ia durar, se o pneu não ia durar. E isso é fundamental na corrida de carro. Eu acho que o Diogo foi muito bem no que ele falou. Não foi uma corrida tecnicamente boa, embora a gente tenha uma ultrapassagem. Eu não vou falar ainda, vou fazer aquele pequeno suspense, embora todo mundo já saiba qual é. Teve uma ultrapassagem magnífica, né? Magnânima, pra gente realmente ressaltar. E uma largada belíssima também. Mas o fator imprevisível, Raposo, eu acho que foi interessante. Existem causas técnicas, que também, para não me alongar de novo, eu vou agora para o Campos versão Café Expresso, ouvinte que me aguarde. Mas daqui a pouco eu vou entrar nessa questão mais técnica do que eu acho que fez a corrida render mais ao contrário de outras. Mas eu acho que o fator imprevisibilidade, Raposo, não saber quem é o vencedor, foi o lado bom, é um lado fundamental, toda corrida tinha que ter isso. Alô, ouvintes que não gostam de críticas, eu acho que as corridas que não tiverem isso, vale sempre a gente criticar, porque corrida tem que ter isso, né? Eu queria até fazer um comentário a respeito, porque a minha opinião costuma ser um pouco impopular em relação à qualidade da Fórmula 1, mas eu acho engraçado porque eu nunca, não me lembro pelo menos de ter falado alguma vez, não gosto de Fórmula 1, para de assistir, talvez eu até já tenha dito, mas certamente eu já pensei. E às vezes eu penso principalmente quando antes da corrida entra alguém no grupo e alguém no grupo do Café com Velocidade e fala: vai começar a Fórmula 1, já vou me decepcionar no domingo. Aí realmente às vezes eu paro e falo: cara, não faça isso com você mesmo, sabe? Então, se você já sabe que você vai se decepcionar, não faça isso com você mesmo. Mas, até pensando nisso, um dia eu tava matutando na minha cabeça, falando, cara, ninguém, por exemplo, sério, eu acho que hoje em dia mais da metade das pessoas que assistem Fórmula 1 não gostam do Grande Prêmio de Mônaco, por exemplo. Muitas pessoas criticam as novas pistas pela forma como foram desenhadas, pelo que elas proporcionam na corrida, etc, etc e tal. Alguns só por ser nova, viu, Euler? Alguns só por ser nova, é verdade. Verdade. Mas, é verdade. E eu tava pensando há um tempo atrás, até por isso mesmo, porque eu pensei exatamente no que o Campos falou. Eu falei, cara, mas não é justo você falar pra qualquer pessoa. Quem é você para falar pra qualquer pessoa não assista a Fórmula 1? Se a pessoa quer assistir a Fórmula 1 só pra meter o pau, também é um direito dela. Ela pode perfeitamente falar, essa semana eu fui muito bacana, então eu vou assistir Fórmula 1 só pra meter o pau nela. Beleza. É um direito total da pessoa. Porém, eu tava pensando nisso, eu falei, cara, por que eu gosto da Fórmula 1? Eu acho que como eu comecei a assistir a Fórmula 1, acompanhar a Fórmula 1, é uma tradição de família. Desde que eu era muito, muito, muito pequeno, até hoje, eu vejo uma corrida de Fórmula 1 não só por ultrapassagem, não só por... Mas eu ainda vejo um pouquinho com o olhar daquele garotinho que olhava um carro simplesmente cruzando uma pista a 300 km por hora e falava, caraca, que legal. Então por que eu gosto do Grande Prêmio de Mônaco até hoje, mesmo sabendo que não vou ver ultrapassagens nessa corrida? Porque eu ainda acho extremamente impressionante, e é engraçado porque eu me pego comentando isso toda corrida. Eu falo, cara, o Mônaco, eu vou pegar até um que é muito mais popular, as pessoas gostam muito mais, que é o Grande Prêmio do Canadá. Eu ainda me impressiono feito quando eu era criancinha, um carro correndo a 280, 300 km por hora e fazendo uma curva a 2 milímetros de um muro. Eu tenho isso, eu tenho essa, talvez por ter convivido com a Fórmula 1 minha vida inteirinha, eu tenho ainda esse negócio na minha cabeça. Então, assim,
é o meu motivo para gostar de uma corrida de Fórmula 1. Eu acho impressionante toda vez que eu sento e começo a ler o regulamento ou quais vão ser as alterações da categoria para o próximo ano. Eu me empolgo com a tecnologia, eu me interesso, eu gosto da estratégia de box, são os fatores que eu gosto. Os fatores que eu gosto de carro. Tem esse detalhe também, eu amo carro, eu não gosto só de automobilismo, eu gosto de carro, eu gosto de mecânica, eu gosto de lançamento de carro, eu gosto de até carro de rua. Então, assim, eu acho que as pessoas têm motivos diferentes para gostar das mesmas coisas, sabe? Uma pessoa que não gosta de carro, por exemplo, mas adora automobilismo porque gosta da competição, sim, eu compreendo absolutamente que assista uma corrida de Fórmula 1 e fala, cara, NASCAR é muito melhor que isso, ou o BTCC é muito melhor que isso, ou o Indy é muito melhor que isso, ou seja lá qual outra categoria que apoie mais na competição do que a Fórmula 1. Ou gente que gosta de ver, como um amigo meu já disse uma vez, que trabalha em automobilismo. Aliás, hoje em dia ele trabalha ele é engenheiro de uma categoria de corrida de enduro. Né? Ele já falou isso pra mim. Ele falou, Eilor, eu já trabalhei com automobilismo no Brasil. O que o brasileiro gosta de ver é ronco de motor, é barulho, batida e confusão. É fato. Uma categoria para fazer sucesso no Brasil para a maioria das pessoas, falando popularmente, essas coisas chamam a atenção. Então, pro cara que gosta desse show, é outro motivo para gostar da mesma coisa que eu gosto, entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém tem o direito de parar e falar pro outro, cara, se você só vai reclamar porque você assiste. Se o cara gosta de automobilismo pelos motivos dele, ele tem todo o direito de reclamar, de amar, de seja lá o que for. Então, assim, eu particularmente parei de fazer isso, sabe? Eu penso, nem todo mundo assiste automobilismo com o olhar infantil que eu assisto, de ficar impressionadaço com aquele carro, entendeu? Não, obrigatoriamente essa é a verdade para todo mundo. Por outro lado, eu concordo que esse fim de semana foi um exemplo muito claro. Você assistiu a MotoGP, uma corrida que foi Assen em 2018, que para sempre estará gravado na minha memória e no meu HD de corridas que eu amo, como Assen em 2018, meu HDzinho santo. Depois de ver uma corrida dessa, você assistiu uma corrida da Fórmula 1 que não tem a mesma emoção, e não tem, gente. Eu vou bater nessa tecla de novo. Eu não estou falando de Sky Sports, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de edição de cena, edição do editor de prova, que vai lá e fica editando as imagens para mostrar só os 3, 4 primeiros colocados. Eu odeio isso. Eu odeio isso exatamente porque eu amo a Fórmula 1, eu vou todo santo ano assistir isso no autódromo, e no autódromo eu aprendi a olhar para o pelotão de trás mais do que para o da frente, porque do de trás você vai ver o que você quer ver de competitividade. No da frente, pelo menos na Fórmula 1, você vai ver os caras que marcam mais ponto e que andam mais em fila indiana, em geral. Sabe? Os caras que têm muito a perder e forçam menos, em muitos casos, do que os caras que não têm nada a perder e podem fazer o que eles quiserem para chegar em 7º, 8º, 6º lugar. MotoGP não. MotoGP tem uma competitividade natural na ponta hoje em dia. Então é muito mais gostoso de ver. É verdade. E contar para mim, a melhor característica categoria do automobilismo atual é a MotoGP, disparado. Nunca eu falaria Fórmula 1 como a gente vê as coisas da MotoGP hoje. Porém, eu acho que ninguém tem o direito de fazer isso. E quanto a um podcast, eu lembro até hoje que a primeira vez que eu escrevi para o Café com Velocidade, eu já escutava há algum tempo, a primeira vez que eu escrevi para o Café com Velocidade, isso já faz muitos anos, perto aí desses 10 anos de programa, foi exatamente para falar que durante o programa Café com Velocidade, eu lembro que estava muito o Campos e a Bárbara debatendo um assunto sobre a Red Bull, e nem lembro se era Red Bull, mas eu acho que era. E eles colocaram um ponto sobre aquele assunto que eu parei para rever o que eu tinha achado do desempenho da Red Bull naquela corrida. Depois que terminou o programa, eu parei e falei, cara, eles estavam certos. Eu não tinha visto por esse lado. Então, assim, se você ouve um podcast sobre automobilismo para ouvir todo mundo tendo a mesma opinião que você, eu vou te perguntar,
Pra que você ouve podcast de automobilismo? Vai ouvir outro podcast. Vai ouvir podcast de notícia, de futebol, de jornal. Tá repetindo a mesma moeda, né? Você não tem o direito de falar o que o ouvinte deve... Você não tem o direito de falar o que o ouvinte deve ouvir ou não. Não, mas tá certo. Só pela brincadeira. Mas eu acho assim, se você ouve um podcast, você ouve qualquer conteúdo jornalístico, você tem que aceitar que as pessoas não concordam com você e deixá-las ter opiniões diversas. Eu acho que o café traz isso de muito legal, muitas opiniões diversas. Entendeu? Então, assim, eu acho que é válida qualquer opinião, inclusive você se irritar com quem não gosta do seu esporte. Significa que você ama aquele esporte, isso é legal pra você. Mas não corte a opinião do outro fora. Diogo Gomes, quais são os seus critérios? Porque o Fábio Campos falou que gostou da corrida, de certa forma, pela imprevisibilidade, não saber quem seria o vencedor. Eu já não gostei tanto porque eu não vi uma briga pela vitória. Enquanto o Hamilton estava lá na frente, ninguém pressionou o Hamilton. Depois que o Verstappen assumiu a ponta, houve uma pressão que a gente costuma chamar de pressão psicológica, que foi no cronômetro, mas na pista mesmo, de um carro colocar do lado, disputar freada, não houve. Não houve uma briga pela vitória, isso é um requisito que eu prezo muito, essa briga pela vitória. Quais são os seus requisitos, Diogo Gomes? Não, e você faz muito bem em prezar por isso. Eu concordo. Dessa corrida em si, eu desliguei aqui o meu computador contente porque eu vi uma imprevisibilidade, eu vi uma mudança mais até do que mudança de posição, eu diria mudança de postura durante a prova de diversos pilotos e diversas condições ali, sabe? A questão do pneu do Ricardo em um momento em que eu achava que ele ia conseguir descontar tempo, a dúvida inicial sobre mas será que a Mercedes errou mesmo a estratégia? Foi uma estratégia, um erro na minha visão tão grotesco que eu fiquei meio que sem acreditar que ele tinha acontecido. Não, eu não estou vendo alguma coisa aqui, mas não, era aquilo mesmo, era o óbvio. E depois veio uma segunda parada e aí tem um pessoal lá no fundo vindo em estratégias diferentes, o Ericsson largando com pneu macios, poucas pessoas perceberam isso, mas ele construiu a corrida dele inteira de pneus macios, enquanto tinha até pilotos na pista já de ultra macios, né, que largaram de ultra macios. Então, essas variações, enfim, e outras variações, para não citar uma por uma, me deixaram atento à corrida. É uma coisa que Paul Ricard, por exemplo, não conseguiu. Foi uma corrida que eu vi uma linha muito constante, e eu não vi alterações nessa linha, sabe? Foi algo muito ok, já sabemos o que vai acontecer. Eu acho que essa corrida, dos momentos que eu consegui parar para pensar, tá bom, eu acho que agora vai ser assim, e aí vinha uma mudança, e não, mas agora acho que vai ser assim, e aí vinha uma outra mudança. Essa imprevisibilidade, eu tava tentando não entrar nessa palavra, mas é a palavra correta, ela adiciona bastante, sabe? Ela dá um charme à corrida, eu diria. Agora, eu repito a minha frase do início, eu acho que tecnicamente a corrida foi fraca, não sei se vai entrar aqui até quando ela tem que ser técnica para ser boa, mas eu acho que foi uma prova em que briga de fato nós não tivemos. Até em ultrapassagens essenciais, como a do Ricardo, se não me engano, em cima do Raikkonen, mais para o final da corrida, antes dele ter o problema mecânico, é uma ultrapassagem mais que acontece por conta do erro do Raikkonen, sabe? Então, tem pontos positivos, a ultrapassagem do Verstappen em cima do Raikkonen, muito corajosa ainda no início da prova, tem uma do Vettel em cima do Grosjean, muito bonita e arriscada também, e tem pontos positivos, mas eu creio que tecnicamente ela não conseguiu entregar muito, mas essa imprevisibilidade, essa dúvida sobre o que vai acontecer, e aquele momento em que você tem uma Mercedes quebrando e você pensa, caramba, mas como assim, uma Mercedes quebrando, sabe? Até parece meio não real. Duas, e aí, que dirá duas, né? Exatamente, eu nem lembro qual foi a última vez que duas Mercedes quebraram, não Eu abandonaram, te falo, abandonaram, eu sei que foi... Eu te falo quando foi. Sabe quando foi? Espanha. Foi no Grande Não, duas Mercedes quebraram. Eles abandonaram, quebraram. Sabe qual foi a última vez que duas Mercedes quebraram? 2011? Grande Prêmio da Itália, de 1955. Olha aí. Eu tinha uma vaga lembrança sobre algo em 2011, mas eu até tuitei essa semana que talvez, assim, fosse a primeira vez em duas quebras mecânicas desde o retorno deles na Fórmula 1 e pela sua estatística aí realmente foi o caso, né? Então, é algo atípico, sabe? O que não dá, e aí até
um complemento, nem vou entrar nele tanto agora para dar espaço para vocês falarem sobre a corrida mais, o que não dá é para a gente só montar em cima disso e esperar a imprevisibilidade em toda a corrida. Não é toda a corrida que o pneu vai chegar naquela situação que nem a Pirelli previu, né? Toda corrida que nós vamos ter duas Mercedes quebrando, ainda mais da maneira extremamente melancólica que quebraram, né? Não é toda corrida que a gente vai ter um Max Verstappen fazendo um movimento lindo como aquele que fez em cima do Raikkonen na primeira volta, e chegando a tocar pneus e não saindo com uma pontinha da asa ou uma pontinha do pneu furado ou quebrado, que nesse momento a maioria dos comentários seriam completamente diferentes sobre ele, né? Então tem situações que ainda bem que aconteceram, porque isso nos deu uma corrida interessante para estar aqui falando sobre ela e para ter aproveitado ela, mas eu não sei se acaso seria a expressão correta, mas são coisas não corriqueiras, são coisas que não vão acontecer a todo instante, então é por isso que a gente sempre briga. É por isso que a gente sempre briga, e aí até meio que fura na ordem, totalmente voltando rapidamente no assunto das críticas, e é por isso que eu pelo menos brigo, e acho que é o que passa para todos que estão aqui, é por isso que a gente briga para ter um esporte melhor, porque eu gosto de futebol, eu assisto futebol, mas não é o meu esporte número 1, por exemplo. Todo mundo sabe quão maluco pela DTM eu sou, e até uma questão afetiva mesmo, de crescer assistindo isso. Mas é por isso que eu xingo tanto. Eu acho que as pessoas que me veem falar sobre DTM acham que é a pior a categoria que eu odeio. Eu amo o DTM. Mas exatamente por amar, que eu sei que tem uma série de erros e que eu tento, sabe, enxergar uma maneira de, vamos tentar corrigir. Eu sempre cito isso. Eu adolescente, já decidi estudar para fazer um blog sobre DTM, sabe? Para tentar explicar para as pessoas o que era o DTM, Não, isso aí já foi jogado fora há muito tempo. Mas de falar assim, olha, pô, que legal, gostei dessa corrida, mas não conheço. Pô, você não conhece? Vem cá, eu te explico. E eu criei um espaço só para isso. Então, uma pessoa que se dispõe a fazer isso é porque ela gosta, cara. Então, sabe, quando você se dedica, você quer o melhor. E aí eu acho que você tem o direito de dizer que sim ou que não, enfim, não é nem dizer que sim ou que não, mas ter o direito de fazer uma crítica sobre, ou uma observação sobre, enfim. O seu exemplo é ótimo, Diogo. Eu acho que eu nunca teria pensado em citá-lo, porque ele é uma coisa muito interna nossa aqui, mas já que você colocou, né, essa questão sua com o DTM, quantas vezes eu mal te conhecia, e a gente esteve na mesma bancada antes de você ser membro do Café Permanente, quantas vezes você me ouviu falar, né? A DTM é uma categoria morta, a DTM é uma categoria de aparência, a DTM é uma categoria acabada, né? E jamais você se ofendeu por isso, jamais você entrou na turma que muitos da NASCAR entram, né? Não, eu também não quero assim, NASCAR é assim, assado. Existe NASCAR. Existe uma turma da NASCAR que também é bloqueada. Eu só vou dar um pequeno spoiler que essa frase foi dita depois dessa última corrida também, viu? Então, na hora que vocês forem assistir, já que vocês assistem de atraso, na última volta vocês imaginam o Raposo falando "This is NASCAR". Eu tô com tantas corridas atrasadas da NASCAR que eu vou ter que anotar aqui qual depois de Chicago. Chicago. Pra eu me lembrar. Mas esse caso é um exemplo ótimo, né, Diogo? Assim, de você nunca se tomou, você sempre teve, e é isso que eu acho legal, né? Porque, né, eu passei a ter essa visão que nós estamos falando, de buscar uma corrida melhor, de querer sempre defender um espetáculo melhor. Eu só aprendi isso porque eu passei pela faculdade. E muitos dos nossos ouvintes, você, não precisaram disso. Tem muita gente que não é formada em jornalismo, que tem uma visão crítica. E ter visão crítica, gente, não é ser analista, discorrer sobre um tema. Não é simplesmente pegar um objeto, um esporte, né, já que é o nosso caso aqui. Né, eu sempre cito aqui, o crítico de cinema, ele jamais pode baixar o padrão de qualidade dele, porque senão ele começa a aceitar atores ruins, aceitar filmes ruins. O crítico de política jamais pode baixar o padrão de qualidade dele, porque senão ele começa a aceitar maracutais na política, ele começa a aceitar lá. O crítico de esporte, ele jamais pode baixar o seu padrão de qualidade. Essa é a frase que martela na minha cabeça, ficou guardada. Né? A frase que vai para o meu túmulo, se tiver que ir com uma frase. Essa, porque é analisar um espetáculo e querer o melhor dele. E aí a gente até entra, a sua resposta até também deu uma margem interessante da gente entrar no porquê que o Grande Prêmio da Áustria foi bom. E você citou aí. Tem uma pergunta para você aqui sobre esse assunto, posso emendar? Que aí você já termina o seu comentário. O nosso querido Jailson Fernandes de Amaril mandou o seguinte: disputas e ultrapassagens. A corrida foi muito bem movimentada no pelotão intermediário.
ou segunda divisão da Fórmula 1, como podemos chamar, McLaren, Force India, Sauber e Toro Rosso, ou ao menos os pilotos que melhor as representam, brigaram muito pelos pontos que restaram na corrida. Pergunta para Fábio Campos: a que se deu essa maior movimentação na corrida? As zonas de DRS ajudaram mais que atrapalharam? Impressão minha ou parece que nessa pista os carros conseguiram andar mais próximos sem tanta interferência aerodinâmica? Eu acho o seguinte, Ailson, essa pista, a questão aerodinâmica, eu estou tentando, né, já preparar o ouvinte para passar o próximo passo dessa discussão, porque, como o Eilor citou, 2019 já começa uma melhora que não vai resolver ainda, mas que já é um caminho melhor nesse sentido. E eu vejo muita gente colocar a culpa de tudo na aerodinâmica, em pistas como Mônaco e como a Áustria, eu acho que, e Canadá, eu acho que não são pistas em que isso é exatamente um fator ali, assim, o principal, porque são pistas em que a aerodinâmica ela não tem o mesmo efeito. Uma pista que é só reta é uma pista que pede só vácuo, né? Ou seja, o carro que tem downforce, que precisa do ar, ele pode até ser beneficiado ao invés de prejudicado, porque ele vai pegar o vácuo, na hora que ele não tiver ali uma reta grande, ele não tiver a resistência do ar, ele pode justamente ter incidência de vácuo. É o que eu coloquei no meu Twitter na semana passada, né? Eu acho que 3 zonas de DRS numa pista como a Áustria é a falência, é você dizer para o mundo o problema que você tem, você escancara para o mundo: olha aqui, nós somos uma categoria de corridas, nós pousamos numa pista com 3 retas gigantescas e vamos precisar de uma ajuda. Quem precisa de ajuda em reta é porque tem um problema muito grave. Mas o ouvinte que sabe, que acompanha o café, sabe que nós não estamos inventando a roda. O problema grave da Fórmula 1, ele existe e ele é muito forte. Então eu acho, Jair, que corrida, eu não vi essa movimentação no pelotão intermediário tão efusiva assim, talvez eu tenha passado desapercebido. Teve ali as Haas se colocando muito bem, né? Teve a Force India, aliás, a Force India para mim é um grande vexame do Grande Prêmio da Áustria, né? No simbolismo que a Áustria carrega pós 2002, em que a Ferrari não fez um jogo de equipe, a Force India fez uma coisa horrorosa, mas enfim, depois a gente entra nesse assunto. Eu acho que as disputas que a gente teve, e eu acho que o Diogo citou as ultrapassagens, eu acho que ele se esqueceu da melhor de todas, que é a ultrapassagem do Vettel sobre o Hamilton, que para mim é a ultrapassagem magnífica do final de semana. Tinha ali um DRS? Tinha, mas o modo como o Hamilton espreme o Vettel, como o Vettel espreme o Hamilton metros depois, e como eles disputam a freada ali da curva 3, aquilo ali é a curva 3, e se bobear é até a curva 4, viu, Diogo? Porque existem 2 mudanças de direções naquela reta. Foi o Hamilton Rosberg que deu certo, né? Sem o toque, sem aquele... Mas é impressionante como o Vettel coloca o Hamilton assim: olha, meu amigo, fica muito no canto. E o Hamilton tem que ficar muito no canto, né? A ultrapassagem foi belíssima. Eu já até preparei aquilo que nós estamos falando das horas que a gente perde nos finais de semana, né? Eu passei um período no domingo procurando o vídeo para soltar para o Twitter, para só soltar a ultrapassagem certinha. Eu sempre busco o vídeo que tem poucos segundos, para o ouvinte não ter que pegar um vídeo grande no link, enfim. Já achei lá uma ultrapassagem, vou retweetar essa semana, porque eu acho que a ultrapassagem sempre tem que ser valorizada. E esse é o lado da crítica que muita gente não entende, acham que crítica é coisa maléfica, ou é falar mal, é falar ruim, e crítica é analisar quando tem o aspecto positivo, se ressaltar, se sublinhar, se relevar. Mas eu acho que foi a questão do Jailson. Eu acho que Jailson teve mais movimentação, sim. Eu acho que a grande razão técnica dessa corrida ter sido boa, a gente vai entrar na questão dos virtual safety car, eu acredito. Se não entrarmos, eu falo rapidamente depois. Mas e aí a Fórmula 1 tem que pensar. A Fórmula 1 fez, quem viu a sexta-feira absolutamente nublada. Né? É aquela sexta-feira que eu sempre falo, né? É curioso quando você não consegue diferenciar o primeiro treino do segundo nas imagens, porque não tem a variação do sol. Né? A sexta-feira foi idêntica aos 2 treinos, porque não existia sol. Eu vi informações divergentes da diferença de temperatura da pista da sexta para o domingo. Tem gente que fala em 20 graus. O David Croft falou. Eu acho que eu até duvido. Acho que outras informações que eu vi eram de 12, 13, 15, talvez. Gente, uma Fórmula 1 hoje em que 2 graus já pode mudar o desempenho de uma equipe. Não é que jogar uma equipe da água para o vinho, vai bem, mas altera ali a performance da prova. A variação de temperatura de 15 graus, o sol que fez, vamos falar no português claro, né? O solão que fez no domingo, em diferença para o nublado, acabou com o planejamento que as equipes tinham. Né? Ninguém esperava que os pneus fossem fazer aquilo daquela maneira, fazer aquele tipo de bolha, né? Que é aquela listra no pneu, aquela coisa rara.
Então, para mim a corrida foi boa por causa disso. A sexta-feira foi jogada fora, tecnicamente falando. A sexta-feira não prestou para nada, tecnicamente falando, porque o cenário no domingo era outro. Então, a imprevisibilidade dos pneus, para mim, foi mais efetiva do que o DRS, que, né, teve lá suas ações, fez algumas ultrapassagens artificiais, fez algumas acontecerem. Enfim, até não foi tão ruim quanto eu esperava. E o Virtual Safety Car também teve lá os seus... Sempre tem, né? O seu grande mérito de ter chacoalhado a corrida. Mas para mim a corrida foi imprevisível por causa da sexta-feira ter se tornado inválida. A diferença de temperatura, e isso eu chamo a atenção para o ouvinte, porque parece conversa boba, mas não é, gente. A Fórmula 1 está muito sensível a pneus e a temperatura. O nosso ouvinte já está careca de saber isso. Careca, né? Sem trocadilhos. Né? Mas eu acho que a grande sacada da corrida foi isso. Olha o que aconteceu, gente. O Hamilton parou depois e teve problemas antes. Olha que coisa incrível. Então, isso é imprevisibilidade. Isso é a Fórmula 1 tecnicamente aprendendo no decorrer do jogo. Depois desse final de semana, eu sou a favor até de acabar com a sexta-feira. Anda só no sábado e no domingo, porque a Fórmula 1 ganharia muito tecnicamente com isso. Mas, enfim, eu deixo para vocês, se quiserem entrar nesse assunto, ou nesse ou no próximo bloco. Vamos fazer uma quebra, já que estamos aí aproximando a 1 hora desse primeiro bloco, né? Esse primeiro bloco que a gente ficou um pouco mais na corrida e qualidades de corrida do que propriamente do que aconteceu de verdade na Áustria. A gente entrou mais nesse ponto nesse finalzinho. A gente vai quebrar esse bloco, a gente volta no segundo bloco ainda sobre Fórmula 1, ainda sobre a Áustria, mas aí agora a gente vai começar a falar dos personagens. A gente vai começar a falar de Verstappen, a gente vai começar a falar mais da Mercedes. Tem pergunta da Mercedes sobre as Ferraris, sobre Alonso, sobre Toro Rosso. A gente tem uns áudios para trazer também lá no grupo de apoiadores. Então, espero que vocês tenham gostado dessa discussão mais filosófica que foi esse primeiro bloco sobre qualidades de corrida, sobre criticar-se ou não, sobre aceitar as críticas e tudo. E a gente agora volta de verdade falando do GP da Áustria nesse segundo bloco.